Nesse vídeo eu vou contar a história de um filme de ficção científica e horror chamado Bird Box, lançado no ano de 2018. Quando uma força misteriosa dizima a população, apenas uma coisa é certa: se você ver, você morre. Os sobreviventes devem agora evitar ficar cara a cara com uma entidade que assume a forma de seus piores medos. Fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo sobre esse filme e com detalhes. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e checar meus outros canais que estão na descrição. Mas sem demora, vamos ao recap. O filme começa com uma mulher chamada Mallory Hayes conversando com duas crianças, conhecidas apenas como garoto e garota. E nessa conversa ela fala que eles vão fazer uma perigosa viagem pela água, e ela deixa claro que todos devem manter as vendas nos olhos enquanto saem. Mallory pega uma caixa com seus pássaros de estimação e guia as crianças para fora, seguindo uma trilha de cordas antes de encontrar o barco e pular no rio. E essa história mostra uma lembrança de 5 anos antes, onde Mallory era uma artista e estava grávida. E nessa mesma época ela foi visitada por sua irmã Jessica, e as duas assistem a uma reportagem sobre suicídios em massa inexplicáveis que começaram na Sibéria e agora estão se espalhando pela Europa. Jessica percebe a pintura de Mallory, que ela diz que simboliza a falta de conexão, mas Jessica diz a ela que não será assim com o bebê. Mallory visita a doutora Lethan e faz piadas com Jessica sobre beber durante a gravidez. Ao sair do escritório, Mallory e Jessica notam uma mulher pela qual passaram mais cedo, e dessa vez ela estava agindo de forma errática, batendo a cabeça contra uma janela de vidro. Eles percebem que o que estava afetando as pessoas na Europa e na Sibéria agora chegou à América, e eles correm para fora quando percebem que o caos está acontecendo, com várias pessoas batendo seus carros na rua. Então Jessica afasta Mallory, mas não muito tempo depois, os olhos de Jessica ficam com uma cor estranha, quando ela começa a parecer assustada com algo que só ela pode ver. Ela dirige freneticamente, com Mallory tentando mantê-la na estrada, mas Jessica capota o carro e bate. Porém, alguns deles sobrevivem. Mallory corre junto com os outros, mas ela é derrubada e cai na frente de uma casa. E uma mulher chamada Lydia sai da casa para ajudar Mallory, mesmo quando seu marido Douglas se opõe a isso. E antes que Lydia possa ajudar Mallory, ela parece estar em transe e parece estar conversando com sua mãe. Até que Lydia entra em um carro em chamas que logo explode. Um homem chamado Tom ajuda Mallory a se levantar e corre para dentro de casa. Eles são seguidos por uma policial chamada Lucy, e também estão nessa casa Greg, que era o proprietário, e também Charlie, Felix e Sherry, e por fim um casal chamado Jason e Samantha. Os dois últimos fogem da casa quando ouvem seu filho ao telefone suando como se estivesse em perigo. Todas as outras pessoas contam umas às outras o que viram naqueles que foram afligidos por essa força misteriosa. Charlie suspeita que a entidade seja causada por demônios que assumem a forma de mais profunda tristeza ou da maior perda. Todos eles percebem que a entidade é invisível e que olhar para ela fará com que alguém cometa suicídio. Mallory se afasta do grupo e Tom vai consolá-la, enquanto ela conta o que aconteceu com Jessica. O grupo então tapa as portas e coloca jornais nas janelas para evitar que alguém olhe para fora. 6 horas no rio. Mallory e as crianças continuam a descer o rio, pois agora está escuro como o breu. Mallory tenta contatar as pessoas pelo rádio e começa a ouvir a entidade sussurrando o seu nome. No passado, uma sobrevivente chamada Olympia implora para entrar na casa. Douglas tenta evitar isso, mas Mallory pega um rifle por precaução. Os outros permitem cuidadosamente que Olympia entre na casa e veem que ela também está grávida. Greg então se oferece para observar o que estiver do lado de fora, verificando os transmissores da casa. Ele se senta na frente dos computadores esperando para ver alguma coisa, e então parece que vê. Depois disso, os outros ouvem um baque vindo da sala, e eles correm para cima, a tempo de ver Greg se inclinar e bater a cabeça contra uma borda, matando-o. Os outros então destroem o monitor do computador. Mais tarde, naquela noite, Olympia tenta falar com Mallory sobre seus possíveis nomes de bebês, mas Mallory só quer ser deixada em paz. Ela anda por aí e ouve um barulho de pancada na casa, mas descobre que é apenas Lucy e Felix saindo. Mallory ouve a voz de um homem chamando e dizendo que é seguro tirar as vendas, mas Mallory ordena às crianças que não façam isso. Ele afirma que tem comida e que viu a entidade, dizendo que não há motivos para ter medo dela. Mallory pega sua arma e atira
às cegas, pouco antes do homem atacá-la e tentar tirá-la da venda. Mallory luta contra o homem e o mata, cortando-o com um facão. O grupo começou a ficar sem comida e eles sabem que a ajuda não está chegando. Mallory, Tom, Douglas, Lucy e Charlie se reúnem para ir ao supermercado, onde Charlie costumava trabalhar desde que ela trancou o lugar, onde Charlie costumava trabalhar antes. Eles pintam a janela e usam o GPS para guiá-los. Na estrada, eles sentem que estão passando por cima de cadáveres e tentam ignorá-los. O GPS então começa a disparar sobre um alerta de proximidade, o que significa que a entidade os está cercando, até que Tom consegue tirá-los do caminho do perigo. Eles chegam ao mercado e pegam o máximo de comida que podem. Mallory vê alguns pássaros que ela decide levar como os animais de estimação. De repente, eles ouvem a voz de um colega de trabalho de Charlie, Fish Fingers, trancado em um freezer e implorando para poder sair. Ele então começa a falar sobre como a entidade é bonita e deve ser vista. Fish Fingers começa a sair enquanto Lucy, Tom e Douglas tentam segurá-lo. Charlie então vê a entidade e percebe que está condenado. Ele corre em direção a Fish Fingers e o fecha no freezer onde Charlie morre, deixando os outros voltarem para casa. A voz de Fish Fingers ainda é ouvida implorando para ser solta. Naquela noite, Mallory se relacionava brevemente com Douglas por causa dos seus problemas pessoais. Os outros então ouvem o que soa como o carro sendo levado embora. Eles vão para a garagem e descobrem que ele se foi, assim como Lucy e Felix. 24 horas no rio. Mallory para de remar para fazer uma pausa. Quando ela recomeça, ela bate o barco em um caminhão afundado, mas Mallory consegue puxar ele e tenta aquecê-lo, mas a comida e os cobertores caíram no rio. Então ela faz o possível para poder se aquecer. Ela deixa as crianças no barco enquanto se dirige para a floresta para tentar juntar comida. Mallory entra em um prédio onde ouve um barulho e vê coisas se movendo por conta própria. Ela consegue sair rápido do prédio, mas a entidade continua sussurrando o seu nome. Mallory dispara sua arma contra a entidade. O garoto consegue ouvir o que está acontecendo e então sai do barco para ajudar Mallory. Mallory dispara sua arma contra a entidade. A garota ouve e então ela sai do barco para ajudar Mallory. Mas logo ela encontra a garota e agarra, repreendendo-a por ela ter deixado o barco. Voltando para o passado, Tom conta a Mallory sobre como ele estava estacionado no Iraque e ele e seus companheiros seguiram o homem enquanto ele escoltava os seus filhos para a escola, no meio de todo o caos. Os dois também começam a desenvolver sentimentos um pelo outro. Olympia deixa um homem desesperado chamado Gary entrar na casa. Os outros procuram e interrogam Gary agressivamente. Ele diz aos outros que alguns doentes mentais fugitivos vieram atrás dele e de seu amigo, forçando os dois a olhar para as criaturas. O amigo de Gary lutou contra um deles, permitindo-lhe fugir e correr para casa. Ele diz que também há pessoas do lado de fora sem venda, tentando voluntariamente ver as criaturas e querendo que as outras pessoas também vejam. Douglas não confia em Gary e tenta forçá-lo a sair de casa com uma arma, mas Sherry o nocauteia e deixa Gary ficar, e eles trancam Douglas na garagem. Olympia pede desculpas em lágrimas por deixar Gary entrar e diz que se sente um fardo. Olympia então pede a Mallory para cuidar de seu bebê se algo acontecer com ela, e Mallory concorda. Vemos a garota segurando o brinquedo da Hello Kitty, indicando que ela é filha de Olympia. Mallory coloca ela e as crianças debaixo de um cobertor para avisá-los de que estão se aproximando das corredeiras e que essa será a parte mais perigosa da jornada. Ela diz a eles que alguém terá que ter os olhos abertos para navegar, e as duas crianças se voluntariam, mas Mallory decide que não vale a pena sacrificar nenhum deles. Então ela diz que ninguém vai olhar, e eles apenas enfrentarão as corredeiras com os olhos vendados. No passado, Mallory e Olympia começam a entrar em um trabalho de parto. Enquanto Tom e Cheryl ajudam as mulheres, Gary tira um monte de desenhos das criaturas, pois ele é um dos loucos que os viu e quer que os outros também vejam. Ele pega os pássaros de Mallory e os coloca na geladeira, já que eles pareciam sentir e alertar os outros sobre o perigo. E antes de arrancar os papéis das janelas, Gary abre a porta da garagem para tentar se livrar de Douglas. Enquanto isso, Olympia dá à luz a uma menina, enquanto Mallory dá à luz a um menino. Gary entra no quarto e puxa as cortinas na frente de Olympia. Ela entrega o seu bebê a Mallory logo antes de pular pela janela. Gary então força a Cheryl a abrir os olhos para o lado de fora, fazendo com que ela se mate com uma tesoura. Douglas entra com um rifle, mas não consegue atirar com os olhos abertos e tem medo de acertar Mallory e os bebês, até que ele consegue atirar no braço de Gary, mas Douglas é morto sendo esfaqueado com uma tesoura. Tom então vê o rifle e tenta agarrá-lo, assim como Gary, até que 2 tiros são ouvidos, mas no fim
Tom é visto vivo com Mallory e os bebês. Agora são 5 anos depois, pouco antes do início do filme. Mallory e Tom estão morando juntos, criando os 2 filhos. Mas Tom chama Mallory por não se conectar com eles ou até mesmo dar nome a eles, até que eles ouvem algo do lado de fora. E são algumas pessoas dirigindo seus carros sem vendas ou coberturas nas janelas. Mallory começa a configurar o seu sistema do lado de fora como um aviso para as crianças. À noite, os 2 recebem uma transmissão de rádio de um homem chamado Rick, que diz estar em um complexo seguro com muitos suprimentos e comida. Ele os instrui sobre como chegar ao complexo rio abaixo, dizendo-lhes como é perigoso descer lá com crianças e como eles precisarão ver para passar. Rick diz para eles seguirem o som dos pássaros para encontrar o lugar. Tom quer ir ao complexo, mas Mallory acha que pode ser uma armadilha. Do lado de fora, os sobreviventes de antes chegam à casa. Tom vai enfrentá-los enquanto Mallory e as crianças saem em segurança. Os sobreviventes ordenam que Tom tire a venda. Quando eles avistam Mallory e as crianças, Tom atira e mata 3 dos saqueadores antes que ele mesmo dê um tiro. Tom tira a venda e mata mais 2 antes de ir atrás do líder, que está perseguindo Mallory e as crianças. A entidade começa a afetar Tom, mas ele luta o tempo suficiente para matar o líder antes de ligar a arma contra si mesmo, deixando Mallory saber que Tom se foi. Mallory então reúne as crianças para irem para o rio. Já se passaram 42 horas no rio e eles estão se aproximando rapidamente das corredeiras. Eles chegam a águas turbulentas pelas quais Mallory tenta atravessar, mas o barco vira e todos caem. Mallory chama as crianças e encontra o garoto na água, enquanto a garota chegou à terra. E Mallory a encontra porque a garota tem um sino que ela continua tocando. Os 3 então caminham pela floresta, onde a entidade sussurra para eles e usa todo o seu poder para tentar fazê-los ver. Mas a vontade de Mallory é mais forte, e ela faz com que as crianças a escutem e não olhem. Ela segue os sons dos pássaros enquanto eles chegam ao complexo, mas a entidade os cerca, enquanto ela tenta entrar até que alguém abre a porta e os deixa entrar. Os olhos de Mallory são verificados, e ela e as crianças são liberadas para a entrada. Eles conhecem Rick, e Mallory descobre que o complexo é uma escola para cegos, e as pessoas estão protegidas das entidades. Mallory e as crianças encontram a Doutora Lethan, que os cumprimenta alegremente. Ela pergunta os nomes das crianças, e Mallory finalmente os nomeia. A garota então se chama Olympia, em homenagem à sua mãe, e o nome do garoto é para homenagear a Tom. Mallory orgulhosamente diz que eles são seus filhos, e ela é a mãe deles. Mallory então abre a sua caixa de pássaros e libera os pássaros para ficarem com os outros no santuário. No filme, os próprios personagens fazem teorias sobre quem são verdadeiramente os monstros, e para alguns eles são apenas um desastre natural, ou demônios que vieram para subjugar os humanos. Porém, no final, o filme acaba sendo sobre a busca da esperança. Da concepção ao assassinato de Olympia, Mallory e Olympia evoluíram juntas ao longo do processo, mostrando diferenças claras entre as duas. Enquanto Mallory é cética em relação a todos, o que a mantém viva, Olympia é gentil e sempre espera o melhor dos outros. Mesmo assim, ao longo de Bird Box, Mallory começa a encontrar um compromisso entre sua personagem e Olympia, que mantém a protagonista e seus filhos vivos até o final da trama. E é por isso que ela nomeou a garota com o nome de sua mãe biológica. O santuário não é apenas uma escola para deficientes visuais, mas também uma analogia para a fé cega. E é com esse poder que a personagem de Sandra Bullock consegue encontrar forças para embarcar em uma aventura com 2 filhos. Enquanto isso, o pássaro livre representa Mallory, libertando todas as suas emoções no final da jornada. Mas enfim, qual é a sua opinião sobre esse filme tão impactante? Deixa aí nos comentários que a gente vai estar vendo tudo. E eu também vou te pedir para se inscrever nesse canal e deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. E muito obrigado por assistir até aqui.